Meditação para o dia. A Bíblia nos exorta, nos orienta, nos repreende, nos ensina sobre a maneira como podemos ter uma vida reta, uma vida santificada, uma vida que agrada a Deus. Então a Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer que uma das formas de nós mantermos uma vida longe do pecado, longe da transgressão, da iniquidade, de forma que agrade a Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. É impossível que o ser humano tenha uma comunhão com Deus vivendo na iniquidade, vivendo no pecado. Então, se nós escondemos no nosso coração, se nós guardamos a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Jesus ainda disse, orientando as pessoas: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as pessoas erram por não conhecer a Escritura. E o próprio Jesus ainda disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja só que essa relação do ser humano com a Bíblia, com a verdade, com a santificação, elas estão intrinsecamente ligadas, relacionadas, ou seja, acopladas uma à outra, não há como separar. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. E não existe uma maneira de conhecer a palavra de Deus e conhecer a verdade, senão por meio de estudo. Ou seja, nós temos que ler, precisamos estudar, precisamos memorizar, precisamos meditar nela e em seguida nós acabamos falando dela. A Bíblia continua dizendo que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, se nós alimentamos a nossa vida com a palavra de Deus, com a Bíblia, o nosso coração estará cheio dessa verdade e quando nós abrimos a nossa boca, é disso que nós vamos falar. Tem pessoas que abrem a boca e só falam do time de futebol. Por quê? Porque ele alimenta aquilo o dia todo. O outro abre a boca e só fala de política. Por quê? Alimenta isso o dia todo. Assim, as pessoas se alimentam muito daquele conteúdo que interessa a ela. Agora, nós precisamos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho. Dessa maneira, nós vamos progredir espiritualmente. Manteremos uma vida santificada. Nós vamos agradar a Deus. Não haverá tropeços em nosso caminho. Porque a verdade, a palavra de Deus, nos liberta. Nos liberta dos tropeços, nos liberta do pecado, da condenação, da culpa, enfim, de tantos outros males que uma conduta desviante atrai sobre o ser humano. A Bíblia nos ensina como andar corretamente, como viver corretamente com Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a armadura de Deus, ele fala que o Evangelho é a preparação do Evangelho da paz. O calçado dos pés é a preparação do Evangelho da paz. Ele fala que o cinturão é a verdade. Ele fala que a espada é a palavra de Deus. Olha só, então, que toda a armadura que equipa o cristão para a batalha espiritual está relacionada à Bíblia. Então, em nome de Jesus, conheça a Bíblia, aprenda a Bíblia, medite na Bíblia. Para isso você deve estudá-la. Para isso existem as escolas bíblicas, para você aprender. Ah, pastor, mas eu não entendo nada da Bíblia. Eu leio, mas não entendo. Leia sistematicamente. Não vá ler cada dia um pedaço em um lugar que você não vai entender nada. Se você ler sistematicamente, se você se orientar com uma pessoa para esclarecer as dúvidas, você vai entender e você vai aprender. E daqui a pouco, quando você abrir a sua boca, vai sair só palavras abençoadoras. Não coisas chulas e sem valor, mas palavras que vão abençoar as pessoas que vão ouvir você. E você vai escapar do pecado e da dominação. Mas se até agora você andou sem conhecer a palavra de Deus, distante dessas verdades, peça perdão a Deus e estabeleça uma meta para a sua vida. A partir de hoje, meu Deus, eu vou conhecer a sua palavra. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a conhecer esta palavra que liberta, esta verdade, ó Deus, que é libertadora da culpa, da iniquidade. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos a verdade para não errarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a esconder o nosso coração a Tua palavra, para que não tenhamos uma vida, ó Deus, de errância, uma vida, ó Deus, de pecado, de iniquidade. Senhor Deus, sabemos que o pecado nos afasta do Senhor, mas hoje, perdoa-nos,
para que conhecendo a sua palavra, viveremos em santidade, e o Senhor vai se agradar de nós, e estaremos juntos, e assim venceremos todos os males, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Apegue-se a essa palavra.